Boa tarde. Boa tarde. Capítulo 6, o Cristo Consolador. O item 7 e 8, que é para dar mais tempo para o nosso amigo falar. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos, e eu venho salvá-los. Vinde a mim, pois, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e serei aliviados e consolados. Não procurei alhures a força e a consolação, pois o mundo é impotente para dá-las. Deus, através do Espiritismo, faz um apelo supremo a vossos corações. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas, pois são monstros que matam a sede em vosso sangue mais puro, e que quase sempre vos ferem mortalmente. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua lei divina. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração, e então ele vos enviará seu Filho bem-amado, para instruir-vos e dizer-vos essas boas palavras. Eis-me aqui, eu venho a vós porque me chamastes. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a pedem. Seu poder cobre a terra, e em toda parte, ao lado de uma lágrima, ele colocou um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam os espíritos sofredores compreender essa verdade, em lugar de protestar contra as dores e os sofrimentos morais que aqui são vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido dar-vos-á o descanso ao espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo não mais fraqueja, pois mais ele sofre, quanto mais profundamente é atingido o espírito. 1863, Le Havre, Espírito de Verdade. Essa semana eu vi uma tirinha no Facebook sobre nós espíritas, e realmente eu vi que, falo por mim, preciso aprender muito, né? Preciso estudar muito ainda. Poderia dizer até que estou longe de ser espírita, porque não basta só a gente fazer leituras e não aplicar no nosso dia a dia. A todo momento, a todo instante, a gente é cobrado a nossa postura, o nosso jeito de ser. E quando a gente assimila isso, dói. Dói porque a gente tem que andar na linha, como diz o outro. E agradecemos a Deus que estamos aqui com essa oportunidade, né? De aprender e de poder botar em prática aquilo que a gente aprendeu. Então, vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, ouvindo para aprender e falando também para aprender mais e mais. Possamos
no nosso dia a dia, colocar em prática todas as lições aqui faladas. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e nos ensine a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. A palavra, irmão Gilberto. Por favor. Boa tarde. Boa tarde. Todos bem? Graças a Deus. Que ótimo. Que bom que estamos bem, né? Então, a leitura do Evangelho tem a ver também com o nosso estudo de hoje. E é um reforço para as nossas batalhas que virão. O título que nos foi dado pela casa é Para Testemunhar, do livro Caminho, Verdade e Vida. Não sei se todos têm o hábito das leituras dos livros de Emmanuel, mas eles têm um sentido real para nós, né? Vinha de luz tem um sentido, ceifa de luz tem um sentido, pão nosso tem outro. E Caminho, Verdade e Vida é um manual de conduta dentro das mensagens do Evangelho de Jesus, para que nós possamos fazer o caminho, a verdade e a vida. Mas o caminho, a verdade e a vida nada mais é do que o Evangelho de Jesus. E Emmanuel pega as máximas do Cristo, que nos auxilia a co-convivência no mundo material, para que possamos ter uma vida de verdade e uma vida de abundância nessa continuidade, né, para um futuro luminoso. E o tema para testemunhar está em Lucas, capítulo 21, versículo 13 especificamente. Mas antes de falar do trechinho, como é que se começou essa narrativa? Jesus estava com os discípulos fazendo uma análise das doações que chegavam no templo. Quem era que fazia a maior doação? Quem fazia melhor ou maior contribuição? E ele faz uma comparação com a viúva, que chega até lá e coloca alguns trocadinhos. E durante a conversa, para encurtar aqui um pouco a passagem do Evangelho em Lucas, ele vai fazendo uma narrativa sobre as coisas que iriam ser demolidas. E que, num determinado período, o que estava constituído no mundo iria cair tudo por terra. Nada iria continuar do mesmo jeito. E os discípulos fazem a inquirição de quando é que essas mudanças começariam, né? É onde ele faz aquela narrativa de realmente ele não saber, nem os anjos do céu, que são os espíritos puros da primeira ordem, nem ele, mas apenas Deus. Mas ele vai dando uma dica sobre as consequências e as intercorrências que iríamos ver no processo de mudança da nossa estrutura, o fim do tempo material, né, do hedonismo, né, da vontade de se aparecer mais do que os outros, e passarmos a compartilhar a existência dentro da lei natural, nos auxiliando mutuamente, nos autocorrigindo, auxiliando o irmão a se autocorrigir, porque nós não corrigimos o outro, ele tem que se corrigir. Então ele começa a falar dessas mudanças abruptas que iriam ocorrer, e ele vai começando, né, rumores de guerra, tremores de terra, a abominação dos lugares santos que nós estamos vendo por aí, né? A questão voltada para as doenças, os flagelícios, uma série de coisas assim. E aí ele diz: e em vós que são os meus seguidores, os que são realmente, verdadeiramente seguidores, as grandes perseguições. Então seríamos entregues aos presidentes, aos diretores, aos mandatários das nações, para sermos retirados do trabalho de orientação e pacificação dos corações, que ainda não começou, ainda é parcial, mas teremos grande tribulação nesse aspecto. Então, para testemunhar, ele diz, nesse momento da perseguição, é o trecho que Emmanuel tira em Lucas, e vos acontecerá isso para testemunho. Então, os que querem ajudar a terra a regenerar, deverão dar seu testemunho. Mas eles vão dar o testemunho aonde? No momento da bonificação? Não, o próprio Evangelho do Cristo, ele deixa claro que ai daqueles que dão gargalhada, que sorriem, que têm suas vidas tranquilas, porque eles verão mais tarde o que eles vão colher. Porque efetivamente nós não estamos no mundo para uma férias, um spa, nós estamos aqui para uma mudança íntima, e a nossa escola já ensina
que nós somos reconhecidos pelo esforço que nós fazemos para domar as nossas más inclinações. Não porque nós já estamos sãos e salvos, tratados e remidos pelo sangue do Calvário. Não é verdade. Até porque Jesus deixou isso claro. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, levanta-se e siga meus passos, né? Venha após mim. Então tem que caminhar, e salvar é estar de pé. Então Emmanuel, na narrativa, né, que Jesus vai dizendo que vai acontecendo, as perturbações na terra, os rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, né, filho contra pai, irmão contra irmão, a parentela contra nós, quando adquirirmos uma vontade de prestar o serviço de maneira desinteressada e incondicional, nós teremos dentro das nossas casas a parentela contra nós, nos perseguindo para não continuarmos fazendo aquele tipo de trabalho. Seremos perturbados por esposo, por esposa, por filhos, todo o grupo de gênero biológico da família nuclear, em virtude de termos tomado uma atitude de ir e evangelizar a toda criatura, começando por dentro de nós mesmos, né? Então nesse processo ele diz, mas passarão por isso, para que vós, aí onde Emmanuel tira, acontecerá isso para o vosso testemunho. E o que é o testemunho? É o testemunho da palavra? É o testemunho da leitura, da apresentação? Não, é o testemunho da vivência, de nós começarmos a viver o mundo espiritual no mundo material. Grande parte da humanidade é materialista, né? O bom, o bem e o belo, na visão de que Deus dá vida em abundância, é a vida material. De poder viajar, de ter boa saúde, de ter férias, né, nababescas, uma casa luxuosa, carro do ano, celular do último tipo, uma família toda certinha, todo mundo dando gargalhada, tomar seu vinho saboroso na época que quiser, comer aquela rodada de massas, ir no restaurante, ir no melhor teatro, no melhor cinema. Lê do engano. Nós não estamos no mundo para isso, não. Quem ainda vive disso está totalmente equivocado. Não é? Então, aí Emmanuel chama a atenção do porquê que passa por isso. Mas vamos tentar, antes de entrar em Emmanuel, nos posicionar nos convites de Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos convidou, num determinado momento, e foi lido aqui, né, pelo irmão, que nós fôssemos até ele para termos o quê? O alívio das nossas aflições, não é isso assim? Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele não diz que vai tirar a aflição, vai dar uma aliviada, porque a aflição é nossa e cabe a nós, em termos de inteligência, fazermos um ajuste disso, né? Tomai de mim, aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Ele já está ensinando, aprendei comigo em todas as intercorrências da vida, não importa o que esteja acontecendo, esteja desempregado, esteja com uma doença, esteja com um problema na família, no emprego, problema político, problema com a vizinhança, não importa, seja manso e humilde de coração, o tempo inteiro. Ele pede isso. E aí tereis repouso para vossas almas. Ou seja, enquanto na estrutura material passamos por dificuldade, nós, enquanto seres imortais, espíritos, almas encarnadas, ele diz, tereis descanso para vossas almas. Vamos estar no meio da muvuca, uma guerra absurda, e o semblante sereno, chorando lágrima de sangue sem que ninguém perceba, mas o coração tranquilo, por termos noção dos que estamos passando. Então por isso que ele diz, vinde a mim, no caminho, verdade e vida. Emmanuel puxa isso. Nós devemos dar o testemunho no momento da bonança? Não. Nas férias de passeio, no cinema, no teatro, mesa farta, família saudável. Isso não é dar o testemunho da fé no processo de evolução para a pátria espiritual. O testemunho é dado nos momentos de dificuldade, né? Nenhum dos discípulos tiveram benesses, nenhum. De todos que vieram depois, também não tiveram benesses. Se nós pegarmos, vamos tirar, porque nós temos um problema sério ainda, em todas as escolas religiosas, a caixinha de que se dá dentro do meio religioso. Deus não nos fez para isso não, tá certo? A religião de Deus é o universo, é o laço que nos une entre humanos, nos tornando caridosos, ou seja, benevolentes, indulgentes e perdão a todas as criaturas, tratando a todos como a nós mesmos. Então, o universo, não importa o planeta, a época, a civilização, a cultura, é a nossa igreja. Mas, lamentavelmente, ainda aprendemos que, nesse processo de buscar a salvação, eu tenho que estar dentro de uma caixinha, né? Então, eu vou dar um exemplo que todo mundo conhece, e eu sempre utilizo ele, que é um exemplo político. Tem dois, mas eu gosto mais de um. Tem dois. Tem o Mahatma Gandhi, que libertou a Índia do jugo da Inglaterra, sem dar um tiro, sozinho.
Ele não teve página social, ele não teve pastor, não teve rabino, não teve tutor, não teve guru, que na Índia tem muito guru. Sozinho, com o lençol enrolado, ele libertou a Índia do jugo da Inglaterra sem dar um tiro. Ele sofreu sim, porque ele jejuava, ele vivia com água e frutas numa calçada a sol a pino. O sol saía, ele estava sentadinho na calçada lá, e o sol se punha, ele estava sentadinho na calçada. E levou empurrão, chutes e tapas de pessoas ditas cristãos. E ainda, né, ele era de uma etnia que era considerada inferior na Índia, ainda é considerada até hoje, e aquele guarda municipal, sei lá, né, falou, mas você não se cansa de apanhar não? Aí ele olhou, ele estava com um crucifixo pendurado, falou, olha, se você aprendesse com aquele que você carrega no pescoço, você saberia por que eu não reclamo dos tapas e do chute que você me dá para sair da calçada. Isso é dar o testemunho. Não brigou com o outro, mas simplesmente chamou a atenção do ensinamento que ele tem. Então Jesus nos convida nesse processo para ir até ele, mas num processo de mansuetude e humildade. Eu não posso ser arrogante, eu não posso ser dono de mim, mas isso se faz nos espaços grandes. E o outro exemplo que eu gosto de usar, esse é o que eu quero usar para cá, é o Mandiba, Nelson Mandela. Ficou 27 anos na cadeia para libertar um povo de uma situação de apartheid. Não é? O grupo dele lá fora estava numa briga fratricida, armada. A esposa dele, que ficou fora também, né, Winnie Mandela, estava trabalhando. Quem lê a história percebe isso. E ele não queria mais isso. Ele queria um processo de pacificação. Somente os pacíficos são chamados filhos de Deus. E somente os mansos herdarão a terra. Mas é essa terra que nós estamos convivendo? Não. É a terra do nosso próprio coração, onde nós conseguimos domar as nossas más inclinações e passar a irradiar a virtude do Criador, que é o amor que há em nós, adormecido pela percepção apenas materialista da vida, da concepção da bandeira da igreja tal, da seita tal, da crença tal. E eu fico ouvindo uma série de homens, uma série de teologias, uma série de coisas, e as pessoas inclusive estão se cometendo suicídios. Estão tendo dificuldade para a sobrevivência porque não estão procurando construir de dentro para fora o verdadeiro testemunho. É aí onde começa a chamada mudança, que aí nosso irmão lembrou muito bem, passamos a ter vergonha de nós mesmos. Nessa hora começa a mudança. Quando eu tenho vergonha de mim, eu já comecei a ter discernimento. É o primeiro passo. Eu já estou com vergonha. E depois eu não vou mais repetir aquilo, que é o chamado arrependimento. Então discernimento é uma coisa, algumas pessoas têm discernimento, nossa, que vergonha, né? Peguei dinheiro emprestado e não paguei, mas depois eu pego dinheiro emprestado de novo e não pago. Eu não tive arrependimento, eu tive apenas o discernimento. Então a vergonha é o primeiro passo do meu testemunho. Meu coração sangra porque eu não sou aquilo que eu estou vivenciando. Então o Mandiba, ele ficou 27 anos na cadeia, ele pedia todas as benesses para os presos. Não sei se alguém já assistiu um dos filmes que fala sobre a vida dele. Usar calça curta na África do Sul é coisa de menino, é pessoa inferior. E ele lutou para que eles pudessem usar o uniforme de presidiários, calça comprida. Foi a primeira luta dele, ele conseguiu, todos os presos ganharam calça comprida. Isso era uma honra para eles, porque eram homens. Poderiam ter a sua apresentação, a sua alteridade, o respeito enquanto homem, porque usavam calça comprida. Depois ele viu que, apesar de cansado, poderia criar uma outra forma de alegrar, pediu no presídio que colocasse um campo de futebol para eles terem um momento de lazer quando voltassem das pedreiras, do sol escaldante, e aí resolveram colocar um campo de futebol, que ele não era permitido ir jogar bola. Ele era o único preso que não saía para jogar bola, ele ficava na janelinha da solitária vendo os amigos jogarem, e ele sorria lá dentro de felicidade pela alegria dos amigos lá no campo, que ele mesmo pediu. Quando ele saiu da prisão, 27 anos depois, se consagrou, já conhecemos, precisa demorar muito tempo, foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. Quem foi a célula de proteção íntima dele? Os carcereiros. A Associação de Libertação da África do Sul, os líderes ficaram assustados, era um partido muito forte. Você está louco? Você vai colocar esses brancos aí que te colocaram na prisão, nunca deixaram você tomar banho de sol, nem tampouco jogar futebol conosco, com o campo que você reivindicou, eles vão ser segurança particular? Sim, eles serão meus seguranças. E ele saía para caminhar na rua, para correr, e estavam aqueles 4 homens brancos ao redor dele, fazendo a segurança íntima de Nelson Mandela, o Mandiba. Ele deu testemunho, essa é a verdadeira religião. Ele deu testemunho. Então não é a bandeira se eu sou espírita, se eu sou católico, se eu sou da Umbanda, do Candomblé, se eu sou da Wicca, do culto africano, se eu sou budista, isso não interessa.
interessa é a mudança íntima que eu estou realizando, porque Deus não está olhando para as bandeiras, é um ledo engano. Os fariseus tentaram fazer isso com Jesus, e nós estamos cheios de gente farisaica no mundo aí, nas escolas religiosas, inclusive espírita, principalmente, querendo colocar uma bandeira de salvação. E o próprio Kardec perguntou isso: conhecer o Espiritismo ajuda no plano superior da vida? Bastante, mas a prática do bem é a melhor de todas. Nós temos pessoas que são ateus convictos, nem acreditam numa força superior do plano sobrenatural, e têm um coração de auxílio de bondade incomensurável, fazem caridade que nunca saiu na imprensa, tanto no seio da sua família, quanto para fora da sociedade. Não tem máscara, onde ele está, ele é aquilo, seja na sua empresa, no campo social, seja no meio da sua família, e não tem bandeira religiosa nenhuma, aliás, nem acredita nisso, graças a Deus, porque em determinado momento, nós nos desentendemos. Quando aparece lá, Jesus narrando nesse trecho de Lucas, haverá reino contra reino, nação contra nação, não está falando do processo de países, não. Esse reino contra reino, somos nós devotos do Criador, que é o amor supremo, nos degladiando por primazia de direito, estamos dando conta da verdade, e só a nossa crença que salva. É o ledo engano. Os espíritos responderam para Kardec: o espiritismo vai ajudar muito do outro lado, mas é a prática do bem que é superior a tudo isso. Está lá, quem tem o livro dos Espíritos em casa vai ler. A nossa escola não tem mentirinha nem parábola, não. Eu pratico o bem, vou chegar do outro lado tranquilo. Nas obras de André Luiz mostra isso. Tem uma história de uma senhora e de um senhor católicos, né? Eles estavam no hospital internado, desencarnaram e acharam, a narrativa é linda, acharam aquele hospital um pouco diferenciado, e o diálogo deles ali, e os mentores ali quietos, porque eles não perceberam que havia desencarnado. Cadê o umbral? Não eram espíritas. Está lá a narrativa de André Luiz. E aí os dois começaram a conversar e recordar de algumas coisas, e nisso eles vão se aproximando e perceberam que estavam no outro plano da vida. Mas não aparece o sofrimento deles em nenhum momento. Eles saíram do hospital físico e foram para o hospital espiritual direto. Por causa de quê? Se verificar a história daqueles dois, eles eram amigos, não eram casados, cônjuges, eles eram amigos. Se vê a narrativa da história de vida deles, os infortúnios que eles passaram, mas o bem que eles fizeram de cada lapada que levaram, né, mostraram realmente outra face. Esses seres já tiveram a sua vivência do umbral encarnado. Então, dar o testemunho, Emmanuel chama a atenção, é isso. E aí no texto dele, né, Caminho, Verdade e Vida, ele começa a dizer assim: é fácil invocar o Senhor. É muito fácil. Senhor, Senhor, né? Sou cristão, leio o Evangelho, faço o culto no lar, o Evangelho no lar, ajudo, faço caridade e tal. Mas como é que se dá a invocação? Invocar é trazer o divino em mim. Mas o que é o divino? É toda a sensibilidade de amor e paz que nós podemos carregar. Por isso que reino contra reino e nação contra nação é esse processo do ponto de vista da crença filosófica, da teoria materialista de desencontro e desentendimento. E nós não olhamos a lei da natureza com as próprias plantas, que elas não guerreiam entre si. Você tem inclusive os períodos das estações para cada uma. Tem época da melancia, tem época do melão, tem época da laranja. Não é assim? Tem época da cana de açúcar. Tem a época lá que você vai ter a uva, tem a época da jabuticaba, tudo tem sua época, cada um de nós temos a época. E aí nós ficamos fugindo do testemunhar. E aí Emmanuel, de uma forma poética, ele puxa a orelha muito bem, e ele diz: é muito fácil invocar o Senhor, mas ainda vivendo fantasias, procurando uma vida regalada de prazer no mundo material. Nós não somos desse mundo. Não, eu tenho que trabalhar sim, precisamos trabalhar para ter o necessário. Aliás, os grandes luminares da humanidade viveram muito bem do necessário, e os nomes deles estão aí até hoje. Não é? Madre Teresa de Calcutá foi morar no mercado de Calcutá, por isso que ela recebeu o nome de Calcutá. Ninguém imagina, a gente vê em filme e reportagem, não tem noção do que ela encontrou lá dentro. Eram ratazanas, se alimentando das feridas dos que estavam lá com pereba no corpo, com tuberculose, com pneumonia. Nós pegamos o resfriado e reclamamos de Deus que a nossa vida não vale mais nada porque estamos com resfriado. O outro na África do Sul ficou 27 anos na cadeia. Às vezes nós temos uma pequena doença que o médico trata a gente e nós ficamos depois mergulhados querendo uma vida regalada. E nós sabemos por que temos a doença. Todos nós sabemos. Nós espíritas. Não vem nenhuma sequela no corpo da gente que nós não tenhamos danificado o corpo de alguém no passado do mesmo jeito, ou nessa encarnação. Dependendo do dano que eu tenha gerado, eu vou ter que gerar em mim o testemunho de mudança.
E aceitar com resignação, com alegria, esse processo de expurgo do mal que há em mim. Nós sempre falamos sobre isso, né? Nosso corpo é uma esponja, semelhante que nós utilizamos para lavar louça em casa. O evangelho é o detergente. Chega uma hora que de tanto aquela esponja lavar a louça, tirar a sujeira com detergente, ela já não tem mais utilidade, tem que trazer outra, nosso processo reencarnatório. Nosso corpo é uma esponja. Fiquemos felizes todas as vezes com a doença eclodir no nosso corpo, porque nós reduzimos sequências reencarnatórias para resgatar o último ceitil, que é o ensinamento de Jesus. Não saireis daí enquanto não pagares o último ceitil. Então dar o testemunho não é a síndrome do coitadinho, mas é ter a oportunidade de testemunhar na vida, mesmo de aflições, o trabalho para o Criador. Estar a serviço dele, para ele e com ele. Jesus foi para a cruz, nós não queremos ir. É estranho isso, não é? Queremos ser salvos como o mundo deseja ser salvo, de forma nababesca, com a vida ociosa, sem se prestar atenção na dor e na necessidade do próximo. Leon Denis chama a atenção disso, num problema do ser, do destino e da dor, no item 9. Nós precisamos abrir os olhos e a nossa humanidade se fazer manifesto, e nós, enquanto espírito, perceber a dor que nós estamos causando, ou não, que o outro está sentindo, e agir de imediato, para aquele infortúnio oculto não permanecer. E aí eu volto ao que eu iniciei na leitura do nosso irmão Adelito, né? Ele leu o trecho do Evangelho: vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Não é verdade? Qual é a primeira bem-aventurança? Alguém se lembra? Bem-aventurados que são sorridentes e felizes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado aqueles que têm um bom emprego, foi concursado, trabalha 6 horas por dia, tem 2 férias por ano, porque deles é o reino dos céus. É assim? Bem-aventurado quem tem carro do ano, celular do último tipo, faz 3 viagens de férias para a Europa onde quiser, tem dinheiro no banco guardado, porque deles é a vida terrena. Foi assim a bem-aventurança? Bem-aventurado aqueles que têm uma família toda equilibrada, toda ajustadinha, todo mundo certinho, porque é o amor de Deus sobre eles. É essa a bem-aventurança? A primeira bem-aventurança, alguém se lembra? Bem-aventurados aflitos, porque eles serão... É futuro do pretérito, é lá na frente. E aí nós espíritas, aí nós passamos a entender. Quando eu saí do campo evangélico, protestante, pentecostal, e vim para o espiritismo, eu entendi a bem-aventurança. Meu Deus, é lá na frente. Eu não tenho que sorrir agora, eu nem posso sorrir. E no próprio Bíblia, o evangelho consta isso. Ai daqueles de vós que sorriem. Ai de vós que sorriem. Está lá. A primeiro convite dele na bem-aventurança, né? Bem-aventurados aflitos. Depois ele começa a dizer o quê? Bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados mansos de coração, bem-aventurados pacíficos. Depois da aflição. Mas por quê? Nós só aprenderemos, lamentavelmente, pela arrogância, egoísmo, soberba, vaidade, nós só aprenderemos a sermos mansos, pacíficos, benevolentes, caridosos e humildes para herdar a terra da promissão, se nós passarmos por aflição, porque aí entenderemos a dor do próximo. E nós espíritos aprendemos que no processo de pagar o último ceitil, que é o ensinamento de Jesus, o mestre não mente, nós estamos aqui e felizes são as nossas dores, porque estamos colhendo dores causadas no pretérito. Não é nenhuma falsa teologia, é uma mensagem de Jesus. Reconcilie-te com teu adversário de imediato, senão não saireis daí enquanto não pagares o último ceitil. É uma lição profunda. Sair da onde? Do espaço emocional, sentimental que eu construí numa terra de aflições no coração do próximo. E eu preciso tirar de mim, aí volta o que a Adelito falou, ter vergonha do dano que eu estou causado, que aí é o discernimento, mas depois ter o arrependimento, que é ressarcir o dano que eu causei. Começa dentro de mim, porque eu sou o primeiro ferido. Todo mal que eu vou gerar, eu sou o primeiro a ser ferido. E depois eu tenho que ressarcir o dano causado, que é o ceitil que Jesus chama a atenção no Evangelho. Mas ele diz: vinde após mim, negando a si mesmo. Olha para mim, deixa de ser egoísta e orgulhoso, aceite as minhas lições. Observa como eu sou, manso e humilde, e siga meus passos, e tereis a vida de eternidade. E no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de verdade já nos ensina: é possível espiritizar já no mundo material. Eu não preciso chegar para o outro lado, deixar a esponja aqui, o corpo que retira toda a sujeira que está em nós. É muito comum o Espírito dizer assim: nossa, eu peço a Deus
faço a minha prece, peço a Jesus e a Deus a paciência e a calma, e a minha semana fica uma overdose. Eu peço a Deus saúde no meu corpo, estoura até furúnculo. Mas você não pediu? O que nós pedimos para Deus nunca é para o mundo material, meus queridos. É sempre para nós enquanto espíritos imortais. Deus só atende o espírito mortal. Deus me dê saúde. Ele põe para fora da nossa alma todas as doenças que nós carregamos há milênios, há 4.000 anos de existência. Vai estourar tudo. Enxaqueca, doença de pele, eripsela, furúnculo, cravo, espinha, dor de barriga, enxaqueca, vem tudo. Ele põe tudo para fora. Por quê? O corpo é esponja. O corpo é esponja. Então, quanto mais nós lemos o Evangelho, o que eu falei antes aqui? O Evangelho representa, na questão de lavar a louça, o Evangelho representa o detergente. Quanto mais nós lemos o detergente, o Evangelho, mais ele começa a nos limpar, mais nós começamos a sofrer. Que maravilha, sofrer bem muito. Quanto mais sofrer aqui, melhor. Pela vergonha, pelo discernimento, pelo arrependimento, pelo esforço para domar nossas más inclinações. E aí o corpo vai ser um instrumento dessa mudança. Então, quando nós vemos o irmão acamado, bem-aventurado, porque de repente ele não vai nem precisar mais reencarnar para remir aquilo. Se nós temos uma doença, graças a Deus, de repente não vou precisar mais vivenciar um planeta de provas e expiações, porque meu corpo já expurgou o mal que eu vinha trazendo de 4.000, 5.000, 6.000 anos atrás. Então, dar o testemunho, Emmanuel chama atenção para isso. E eu vou ler um trechinho para não perder a qualidade de Emmanuel, com licença. E diz assim: o amigo do Cristo não deve ser uma criatura sombria à espera de padecimentos. Entretanto, conhecendo a sua posição de trabalho num plano como o da terra, deve contar com dificuldades de toda sorte. Para os gozos falsificados do mundo, o planeta está cheio de condutores enganadores. São os falsos profetas, os falsos cristos. Aí ele segue: como invocar o Salvador para a continuidade de fantasia? Quando chamados para o Cristo, é para que aprendamos a executar o trabalho em favor da esfera maior, sem esquecermos que o serviço começa em nós mesmos. A vergonha que o nosso irmão Adelito falou que começou a sentir, isso é discernimento. Começamos a trabalhar. Mas a vassoura tem que vir depois o rodo, tem que vir lá o detergente, tem que esfregar com bombril, passar um polidor para poder a coisa surgir. Aí fazer brilhar a vossa luz, passamos a entender a mensagem. Mas que a vossa luz não seja sombra. De repente nós temos uma pomposidade pela escola religiosa que pertencemos, pela caridade material que nós realizamos, que ainda não utilizamos a caridade do Cristo. Eu não conheço alguém na Terra, a não ser os passados aí que eu falei, né? Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Maria Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Francisco de Assis, Chico Xavier, o Divaldo, nossa irmã Abigail lá no Sul, que tem 3 filhos e 300 crianças adotadas. Ok? Essas pessoas devem estar fazendo já a caridade, mas a maioria não faz ainda. Faz a beneficência, porque a caridade, segundo Jesus, é a benevolência, que é diferente de beneficência, para com as imperfeições alheias. É complicado, não é para com o próximo, não. A frase que o irmão responde para Kardec é para com as imperfeições alheias. Não é o perdão do próximo, não. É o perdão de todas as ofensas. Eu não olho para o próximo, porque para nós que somos ligados ao Mestre, ao chamado do Cristo, nós não olhamos a pessoa como defeituosa. Nós observamos o defeito, que é um caminho de aprendizado para ele seguir. E Emmanuel diz: a pedagogia terrena, ela é moderna, está repleta de esforço seletivo. Os professores nos aplicam provas constantes conforme o nível educacional que nós alcançamos, para ter um concurso, para verificar a nossa capacidade. Ora, se nós temos no mundo material, que não vale nada, é um cisco no mundo espiritual que nós temos à nossa disposição. Nós somos testados em inteligência para galgar novos postos. Aliás, aproveitando esse momento, muito cuidado, principalmente os espíritas, porque Kardec pergunta para eles assim: sendo bom, alcançando a benevolência, a pureza de coração, eu consigo mudar de planeta de provas, expiações e prova para mundos felizes? Eles: não, só isso não basta. Enquanto você também não adquirir todo o conhecimento e a ciência do planeta que pediu para reencarnar, também não saireis daí. Então não adianta ser só bonzinho, não é? Então às vezes eu tenho alguém que nós costumamos fazer isso: nossa, mas fulano estuda demais, é um doido. Não, ele confirmou isso no plano reencarnatório, não se interfere nisso, não vai nisso, vai se enrolar. Não atrapalha não, porque você vai, os orientalistas chamam de karma, né? Nós chamamos de causa e efeito.
Não tira aquele doidinho dos estudos dele não, que você vai se enrolar. Não atrapalha aquela vida não. E nós vemos isso, né? Às vezes a esposa olha para o marido, nossa, Paulo, mas você com essa idade querendo prestar vestibular de novo. Nossa, fulano, você é mulher casada com filho, já com neto, voltando para a escola, deixa disso, não, papagaio velho não aprende nada. E Jesus está lá só olhando de braço cruzado. Quando essa criatura desencarnar, porque eu desobedeci um primeiro item lá do decálogo, um dos itens do decálogo, não matarás. A gente acha que é o plano físico, né? Mas Jesus já ensinou, não tenha medo do que mata o corpo, mas sim aquele que faz morrer a alma. Tá certo? Aí eu olho para o meu irmão Paulo e falo, não, você não tem idade para prestar vestibular não, esquece isso. Não, eu quero fazer direito, filosofia, não sei o quê. Esquece, rapaz, já. Vai viver, vai pescar, vai passear, vai curtir sua aposentadoria. Matei o Paulo. Eu vou responder por isso. E olha, milênio de reencarnação sucessiva para poder resgatar matar o sonho da alma de alguém. Porque ele fez um acordo reencarnatório. Eu vou começar como mecânico, depois eu vou fazer engenharia mecânica, depois eu vou montar tal, eu tenho tal projeto, vou fazer tal equipamento que não tem na Terra. Eu mato. Acabou. Ele veio como instrumento de Deus e eu interferi num projeto que não era meu, era entre aquela pessoa e Deus. Então, dar o testemunho é ter esse processo de entendimento. E Emmanuel diz assim, existem muitos homens de valor cultural, isso aqui é muito lindo, que se constituíram em mentores dos que desejam mentirosos regalos no plano físico. Por isso a gente diz, não venha para a doutrina atrás de milagre, nem de salvação, nem de melhoria contínua. Aqui você vai ficar mais doente, tá certo? Veio para a doutrina espírita, vai ficar mais doente. Dentro de casa vai começar a perseguição. Até porque os nossos obsessores não estão mais desencarnados. Os nossos, né? Os perseguidores da obra do Cristo ainda estão no outro plano. Mas os nossos estão dentro de casa. É o marido, é o filho, é o vizinho, é o patrão, é o colega de trabalho, é todo mundo ali. E eu preciso dar o quê? Emmanuel está chamando para dar o testemunho. E vós acontecerá isso para o testemunho. As perseguições contínuas e permanentes vão estar no ninho doméstico. Até porque, está lá no Evangelho, é um acordo que nós fazemos com Deus. Para pagar o último centil que Jesus ensina lá no seu Evangelho, nós pedimos para vir como filho, como marido, como esposa, para pagar o último centil. Lógico, alguns alcançam o resultado, e às vezes o outro não. Você está puxando, mas o outro não quer, não abriu os olhos, não tirou a venda da ignorância. Um vai e o outro fica. Tem um trecho muito interessante. Quando começarem os princípios das dores do ranger de dente, não volte. Se tiver dois, olha só o ensinamento, a gente não entende. Não volte para pegar alguma coisa. Vai estar dois lá como oleiro, né? Ele fala isso, vai lá, tá dois na fazenda, traduzindo aqui para o nosso tempo atual, né? Vai estar dois lá na chácara fazendo plantio, um será resgatado e o outro ficará. Olha que lindo isso. Vai ter dois dormindo na mesma cama, um será retirado e o outro vai, né? Que nossos irmãos evangélicos chamam de arrebatamento. Nós espíritos sabemos o que é isso. O planeta Terra não te merece mais, expiação e prova já não faz parte da sua vida. Dado o sacrifício que você teve no seu lar, no seu trabalho, no trânsito, você testemunhou, ou seja, o tempo inteiro foi benevolente, foi indulgente, perdoou as falhas, não a pessoa, as falhas, porque o perdão é particular. Se eu digo para alguém, eu te perdoo, significa que eu estou me colocando superior a ela. Ora, se eu sou servo do Cristo, o que ele nos ensina? Alguém se lembra? Os meus serão reconhecidos, olha o primeiro testemunho, por estar no mundo para servir e não para serem servidos. Aí ele ainda conclui, e por amarem incondicionalmente. Então, se alguém precisa vir até nós para pedir perdão e nós temos que dar o perdão a ele, há um equívoco na nossa crença. Porque nós vamos olhar para a pessoa e dizer, não, você que tem que se auto-perdoar. Você que tem que olhar, abrir os olhos para a luz que você mesmo está deixando adormecer em você. Porque a mim não me fez nada, apesar de estarmos sofrendo, porque somos humanos. Nós temos orgulho e egoísmo ainda. Nós vamos chorar, sentir dor, ficar decepcionado, entristecido. Nós vamos, porque nós temos o hábito de querer que todos andem conosco, não é assim? Nós vamos num restaurante e nós espalhamos para todo mundo durante a semana a comida que nós somos naquele restaurante, não é assim? A mesma coisa quando a gente alcança a palavra de edificação. Quando a gente passa a ter o discernimento, e a primeira coisa, como disse nosso irmão, a vergonha de dizer assim, nossa, mas eu não sou nada disso. Mas Jesus disse que veio para quem? Para os doentes. Os sãos não vêm para o cristianismo, nem tampouco para o espiritismo, nem passa na porta, porque já estão sãos, já estão resgatados, salvos, limpos e puros. Só vêm os doentes, só seguem a Cristo, só estudam ou leem ou tomam de conta do nosso chamado detergente, né? Lava-louças, que é o Evangelho, os doentes. Quem está são não usa isso não precisa.
Nem olha para Jesus, nem abre o Evangelho, nem mergulha para entender a mensagem que é sempre para nós. Não é isso? Então, nesse processo, devemos ter em mente que nós devemos estar sempre testemunhando, não com palavras, mas com vivência. Dar o testemunho do Evangelho é ser o Evangelho. Estamos sendo achincalhados no nosso lar, nós não vamos ser elemento de discórdia. Não é isso? Vamos deixar a pessoa discordar sozinha. Não vamos trabalhar. No local de trabalho, tem alguém lá fazendo guerrinha, querendo puxar o tapete do companheiro, deixa ele puxar sozinho, não vamos entrar nisso. Não é o nosso papel. Agora, é para consolar, é para auxiliar corações doloridos, é para aliviar o sofrimento do irmão que está carregando uma cruz por seu infortúnio particular, aí é o nosso papel, porque nós estamos no mundo para servir e não para ser servido. E aí, recordando, no momento que damos o testemunho, vamos ouvir o primeiro convite de Jesus na bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos. É a primeira bem-aventurança. Quem não acreditar, abra seu Novo Testamento, o Evangelho segundo o Espiritismo. É a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos. Depois ele começa as outras benesses, quando ele começa a elogiar os pacíficos, os brandos de coração, os que são misericordiosos. Mas eu primeiro precisei atravessar o meu deserto. Eu precisei sair do Saulo na estrada, no deserto da Jordânia, indo para Damasco. Eu preciso cair em mim, é cair em si. Há muitas traduções equivocadas que dizem que Paulo caiu do cavalo. Não, ele caiu em si. É uma expressão idiomática. Ele teve vergonha, como disse nosso irmão Delito. Mas ao mesmo tempo ele teve discernimento. Não é? Aí ele disse, o que queres que eu faça? Então, todo instante de aflição, devemos fechar os olhos, olhar para dentro e dizer assim, o que queres que eu faça? Porque nós temos o hábito de usar a chamada prepotência. Não, vamos mergulhar para dentro. Vamos fazer evocação do princípio da serpente, a prudência da serpente nos recolher. E depois a inocência da pomba, elevar a voz a Deus, ao Criador, a Jesus, ao nosso mentor. Ah, mas porque o pastor falou isso, o palestrante espírita falou aquilo, o rabino lá na sinagoga, o monge lá no budismo, não sei das quantas, tudo bem, eles falaram. Mas isso é a sua vivência? Porque aqueles que falam, é os que têm mais equívocos, é que precisam mudar, por isso que falam. Tem que cantar, tem que falar para se lembrar o tempo inteiro das lições. Mas o que está ouvindo está tentando fazer uma percepção e depois viver aquilo. E o importante é viver, é a prática do bem, começando em nós mesmos. Então vejam bem, meus queridos. Os processos de sofrimento na transição planetária vão se ampliar, estão se ampliando. Os números de suicídios, a quantidade de separações, a dificuldade das nações, a mudança do capital, essa ordem que está incrustada aí no mundo, de você ir para a bolsa de valores e investir na empresa de alguém e poder ficar rico, ganhar dinheiro, porque o outro teve uma ideia e o outro está suando, vai tudo cair por terra. Ainda bem que isso aqui é gravado, né? Eu sei que um dia eu vou desencarnar, mas a rede vai deixar isso aí. Vou dizer, poxa, aquele maluquinho falou a verdade. Mas eu não estou falando por mim mesmo. Está lá no Evangelho, ganharás o pão com o suor do seu rosto. Quem não ganha o pão de cada dia com o suor do seu rosto, não ficará na terra. Não tem como. Seja o pão espiritual, seja o pão material. Se eu tenho muito dinheiro, vou na bolsa de valores e o Paulo abre um negócio, olha, eu te dou aí 1 milhão para você abrir sua empresa. 99% é meu, 1% é seu. Quem é que está suando? É o Paulo que está suando. Isso vai sair da terra. Podem fazer a canetada que quiser, os governos podem tentar o que bem quiser, não vai dar certo. O sistema vai quebrar. Jesus já tinha dito antes, quando começar reino contra reino, nação contra nação, tudo será demolido. Tudo que foi incrustado na terra pela vaidade humana, desde o poder político, poder militar, poder financeiro, isso vai cair por terra, porque a lei natural é a co-convivência e o compartilhamento dos benesses que Deus colocou para nós no universo. Vai haver as hierarquias pela respeitabilidade moral. Vai haver superioridade não do ponto de vista bélico, financeiro, militar ou político, mas sim do ponto de vista moral. O coração vai ser tão benigno, tão maravilhoso, que as pessoas se curvarão àquela pessoa, sem ela pedir, sem nada. E ela não vai ter nenhuma ostentação, vai pegar o rodo tanto quanto seu funcionário na empresa está pegando o rodo. Ele vai sair da diretoria lá naquela cadeira de relaxamento, lá aquela sala toda só para pensar, e vai pegar o rodo e vai tirar a sujeira do chão também. Nós estamos vendo lideranças fazendo isso por aí, cumprimentando, né? Visitando pessoas simples, e a segurança deles desesperado que eles mudam da noite para o dia. Lógico que tem um atentado contra a vida das pessoas, porque há um malefício em nós.
Não é o plano espiritual que gera o mal, somos nós. Nós somos maus por natureza em virtude da nossa ignorância. Então nós vamos começar a dar os testemunhos quando nós ficarmos naturalmente à disposição do Cristo. Aí ele deixou bem claro: não vos inquieteis o coração. No mundo vos tereis aflições, mas tende bom ânimo. Qual é a possibilidade de ter um bom ânimo? A mensagem do Evangelho, que é o nosso detergente. E lembramos que todas as lesões orgânicas, se nós pararmos para pensar, somos nós os provocadores dela. Não foi ninguém, nem Deus, nem o espírito obsessor, como dizem por aí o inimigo, o demônio, o diabo, o Satanás. Ninguém faz isso conosco, somos nós mesmos. Se não foi nessa existência, nós estamos trazendo sequela da existência anterior. Porque a mensagem é: todo aquele que se encolerizar com seu irmão, está lá no Evangelho de Jesus, já terá culpa de sangue perante o cartório, e o tribunal vai chamar o oficial de justiça, que vai convocar o ministro, que vai te entregar ao juiz, e este vai atar suas pés e as suas mãos, e vai te lançar nas trevas exteriores, onde vai haver prantos e ranger de dentes. Nós temos prantos e ranger de dentes. Muita gente acha que é no presídio, no hospital, não, dentro dos lares. Está havendo prantos e ranger de dentes. Há infortúnios particulares de prantos e ranger de dentes em cada um de nós. Mas é muito simples. Foi lida a mensagem aqui. Olha para mim, meus queridos. Eu sou manso e humilde de coração. Tomai de mim, eu vou aliviar o seu jugo, porque o meu jugo é suave e o fardo é leve. Terás alívio para a sua alma. Mas nós somos renitentes. Nós nos empoderamos do nada, porque nós não somos donos de nada, tudo é emprestado. Então dar o testemunho é buscar invocar o Salvador da maneira que ele se comportou. A beleza de Jesus para o universo, para o mundo e para nós, é que ele não escreveu nada, ele realizou. Nós gostamos de coisas escritas, de coisas anotadas, gostamos de, a chamada luz de neon. Jesus não, chegou na praça, se ajoelhou, escreveu algumas besteirinhas lá que impactou todo mundo. Depois ele levantou: minha senhora, quem era que estava aqui para te apedrejar? Ele me dá uma moeda. Que rosto você está vendo desse lado? É o de César. Do outro lado é o valor. Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Nós não damos nem a César o que é de César. Nós não testemunhamos nem para o mundo material. A via de 60 nós andamos a 80. Sinal está vermelho, a gente passa assim mesmo. Tem alguém querendo atravessar a faixa de pedestre, se não balançar a mão, a gente não está nem aí para ele. Se o outro motorista não passar, vamos passar também. Temos o hábito de dizer: todo mundo está fazendo isso. Graças a Deus, aos olhos do Criador, nós não somos todo mundo. As mães têm mal dizer isso para os filhos, adolescentes principalmente, Porque as mães são as vozes de Deus dentro dos lares. Não, você não é todo mundo. Não vai para a festa, não vai usar essa roupa, não vai fazer isso. E Deus se olhando: todo mundo faz, todo mundo bebe, todo mundo dança, não é assim? Tem uma música que fala sobre isso. Não, nós não somos todo mundo graças ao Pai Criador. Nós somos seres individuais, inteligentes, com missões, tarefas e atividades diferenciadas nos espaços que nós ocupamos. Mas só é possível realizar essas tarefas dando testemunho. Se a nossa vida estiver regalada, tranquila e muito leve, há algo equivocado aí. Tem uma passagem de Emmanuel que ele ensina isso muito bem. A primeira vez que eu li, fiquei assustado. Ele diz assim: você não tem problemas de saúde? No seu lar não há nenhuma situação de desequilíbrio com seus cônjuges, com seus filhos. No lugar que você mora não há nenhuma situação periclitante que atente contra a segurança da vida, o bem-estar, o meio ambiente e o saneamento básico. Se está tudo arrumadinho por onde você se encontra, e você não precisa à noite, de madrugada, sair correndo atrás da esposa, do marido, do filho, que estão aí na criminalidade, prepare-se que na próxima reencarnação você terá o resgate, porque essa você veio para estudar, para se preparar. Porque não é possível estar no mundo de expiação e provas com uma vida regalada, dando gargalhadas. Aí eu passei a entender o que está lá na Bíblia, onde Jesus diz assim: cuidado aqueles que hoje sorriem, porque a colheita não vai ser muito boa. Então, queridos, não é uma teologia do sofrimento, não é isso. É um resgate do último ceitil de nossas vidas. Nós estamos aqui no prantos e ranger de dentes. Atar os pés e as mãos é o bebê na barriga da mamãe, é a reencarnação. Muitos acham que nós espíritas fazemos as traduções equivocadas. Eu fui evangélico, eu fazia isso e lia e não entendia. A escola espírita abriu minha cabeça. Eu passei a entender o que era as mãos e os pés atados. Você olha para o bebê, está lá as mãos e os pés atados. E ele sai da barriguinha da mamãe, já sai chorando, gritando e berrando. E vai até assim, até desencarnar. Então, pensemos nisso. Nossas vidas é de testemunho? O que é esse testemunho? Somos seguidores do Cristo? O que é o Cristo? Mansuetude e humildade. Se nós temos uma ponta de orgulho, de soberba, de vaidade, de egoísmo,
nós podemos tirar a palavra de que somos cristãos ou seguidores de Jesus, né? Eu costumo dizer para muita gente, eu fui até questionado em determinado local, falei assim, olha, os espíritas não têm o hábito de seguir o Jesus Cristo. A pessoa regalou o olho, porque, vocês não acreditam em Jesus Cristo. Eu falei, não, os espíritas não seguem Jesus Cristo, os espíritas seguem Jesus de Nazaré. Aí ele, mas qual é a diferença? Eu falei, bom, Jesus Cristo construiu templos. Nesse templo, nem todos poderiam entrar, considerando a cor da pele, né? Se era bruxa na época, se tinha vidência e tal, era queimada, jogada no rio, não é isso? Se era de determinadas famílias, de determinada etnia, de determinada cultura, então não podia entrar nesses templos onde Jesus Cristo estava. O Jesus Cristo criou espada e cortou cabeça, matou milhares de pessoas para poder ter o seu evangelho implantado em algum lugar. O Jesus de Nazaré não. Ele sentou no poço de Jacó e conversou com a mulher que era amante de um homem, falou, vai lá e me anuncia que eu vou ficar em Samaria, né? Jesus Cristo foi para a casa de um cobrador, Jesus de Nazaré foi para a casa de um cobrador de imposto, todo mundo relegando aquele homem que era cobrador de imposto, ele, vou pernoitar contigo, vou ficar com você. Não é assim? Jesus Cristo escolheu lá dentro dos seus, inicialmente, homens comuns, né? Pedro, que era irracível, xingava, reclamava o tempo inteiro, vem Pedro, né? A pedra será lançada sobre ti e você vai apacentar as minhas ovelhas, né? O Jesus de Nazaré não fazia apartação nem religiosa, nem política, nem comportamental. O Jesus Cristo faz. Os espíritos não seguem Jesus Cristo, porque os espíritos seguem Jesus de Nazaré, seguem uma atitude de humildade. Nós não desrespeitamos nenhuma crença, nós não discriminamos nenhuma crença, nenhum comportamento de quem quer que seja, porque nós temos o princípio de Jesus de Nazaré, a benevolência para com as imperfeições alheias, a indulgência para todos os atos que a pessoa possa gerar e perdão de todas as ofensas. Para os espíritas, nós não nos sentimos agredidos por ninguém, por quem quer que seja, mas nós procuramos educar, porque o processo de ensinamento segundo o Espírito de verdade, no testemunho de nós enquanto espíritas, seguidores de Jesus de Nazaré, é primeiro amai-vos e depois instruí-vos. Nenhum espírito dá lição de moral em ninguém, porque não é uma escola moralista, ela é uma escola moralizadora. Ela faz com que nós mesmos peguemos o nosso cadinho e o livro da nossa vida, nós vamos fazendo a nossa escrita dentro das nossas próprias condições, não porque alguém, pela palavra, pelo dedo, pela escrita, impôs sobre nós, porque não é isso que a escola espírita deseja. Senão, ela não teria o nome de consoladora. Então, quem vem para cá é para ser consolado, não para ser perseguido, machucado, tripudiado, porque nós seguimos o homem de Nazaré. E esse homem de Nazaré, o primeiro passeio dele de forma pedagógica para tirar a misoginia, o preconceito e o machismo, o sexismo dos discípulos, foi sentar na entrada de Samaria, no poço de Jacó, e conversar com a samaritana. Vai lá e chama seu marido e me anuncia que eu vou ficar por uns dias em Samaria. Como tu, um judeu, vim falar comigo, mulher e samaritana ainda? Vai lá e chama seu marido. Não, eu não tenho marido, é verdade, porque o que tens não é teu. Mas mesmo assim, vai lá e me anuncia. Muito belo isso. Poucos entendem essa profundidade, porque tem que olhar para o homem de Nazaré e não pelo Jesus Cristo, institucionalizado pelas pseudocrenças cristãs que têm feito a apartação, gerando reino contra reino e nação contra nação. Então, quem segue Jesus de Nazaré é manso e humilde, aprende com ele, escuta a todos, compreende a todos e sabe que cada um de nós tem um estágio evolutivo diferenciado. E cada um de nós daremos provas a nós mesmos com o testemunho de nossas vidas perante o Pai, que é só amor, que estamos a caminho dele. E a partir daí é olhar para o homem de Nazaré. Então, aquele irmão que disse que nós espíritas não seguimos Jesus Cristo, ele entendeu a lição. E que nós aqui possamos testemunhar as nossas vidas, sendo também seguidores do homem de Nazaré, dando testemunho, por mais que seja a aflição em nossas vidas, por maior que seja a lágrima de sangue, mas o amor por nós e por Deus e pela oportunidade de servir, nos façamos presentes dando testemunho. Agora, lembrando, nós não podemos ser submissos, precisamos ter a prudência da serpente e a inocência da pomba. Há situações em que nós vamos dar o testemunho, mas há situações que nós vamos alçar voo para não transformar laços de afeto em elos de corrente, porque senão nós vamos ter que retomar o caminho reencarnatório e passaremos milênios tendo que resgatar um desequilíbrio gerado pela falta de percepção do Evangelho em nós. Jesus silenciou quando ele foi desafiado, não é isso? Quando Pilatos olhou para ele, ele silenciou, simplesmente olhou para Pilatos. Quando ele foi esbofeteado, ele simplesmente perguntou: por que me bateis? Não fiz nada contigo.
Então há momentos que nós precisamos, como diz os jovens, dar um tempo e deixar o outro maturar, entender o caminho que nós adotamos e ver se ele abre as percepções de quê? Da mansuetude e humildade, que é a única coisa que nos levanta para conduzir um degrau evolutivo para chegarmos até Deus. Então, queridos e queridas, vamos testemunhar, mas não é no momento das coisas boas, é nos instantes da dificuldade, para que nós possamos evangelizar aquele coração que não sabe ainda o que é amor. O amor de Deus e a paz de Jesus estejam em todos os corações, hoje e sempre.